Horóscopo para o dia 6 de dezembro de 2020. Áries, é possível que comece a se encrespar devido a algumas situações que não estão andando como gostaria, mas talvez isso ocorra pelo único motivo de direcionar o desejo para a coisa errada. Seria interessante que começasse a verificar como tudo chegou para você até agora, principalmente a postura adotada. Provavelmente estava focado em conseguir o que queria, e não conseguir o que não queria. Se focar em não receber o que não gosta, já era, porque vai receber exatamente isso. É igual o caso de eu pedir para você não pensar num elefante cor-de-rosa, onde tenho a certeza que você vai mentalizar um elefante cor-de-rosa. A palavra, não, serve apenas como forma de linguagem, mas nosso cérebro não compreende sua função, formando exatamente como se fosse uma afirmação. Se lembre que tudo o que criamos para nossa vida é através de nossa mente, e se você desejar não receber algo, é exatamente o que vai receber. Portanto, cabe apenas direcionar para o que deseja, com o sentimento que deseja ao receber, e daí vem a frase de Jesus pedir como se já tivesse recebido, para que seja guiado para a realização. Esse é o ajuste necessário que precisa. Touro, a parte boa de seu domingo é que se sentirá inspirado, mas poderá não acabar tão bem se não souber aproveitar tal oportunidade. Como é um signo regido por Vênus, cuja uma das características é a beleza, tal astro fica exaltado em Peixes e na casa 12, que é análoga a Peixes, justamente por ser o signo da arte. Porém, é capaz que você se deixe travar em seus momentos de inspiração porque as coisas não costumam se realizar. Contudo, não deveria ficar apenas na chateação, mas procurar a causa de tal desfecho. É provável que até sinta vontade, mas não se empenha tanto para conseguir. É o caso do queria que se tornasse verdade, o que torna apenas uma possibilidade, pois o tempo verbal está no passado, significando que não quer mais, e assim faz pouco caso. Então, passe a adotar a postura, se quiser que suas inspirações se tornem realidade, de desejar com todo o seu coração, ou seja, com vontade genuína. Isso fará com que ganhe um gás extra e se mova para que tudo saia do campo mental e ganhe vida. Se seu padrão atual tem sido alimentado por bastante tempo, talvez seja um pouco difícil de início. Entretanto, com a prática, se tornará cada vez mais fácil, até não ser mais necessário realizar tanto esforço para conseguir. Gêmeos, digamos que seu dia tenderá a ser marcado por situações em que fará o que não deseja, como quebrar a dieta para se entregar a guloseimas, e coisas do tipo. Não são coisas graves, mas tentações que de certa forma você, ao menos conscientemente, quer vencer para alcançar determinado objetivo. No entanto, tais situações vão exigir sinceridade de sua parte, pois a tendência é que você comece a terceirizar a responsabilidade ao externo, se livrando completamente da sua nos casos de queda. Poderá até realizar sem jeito, com frescura, mas acabar cedendo. No entanto, não adiantará nada se colocar dessa forma, pois a única coisa que fará é mentir para você mesmo, o que acabará a tornar mais forte o desejo de abandonar seus objetivos, pois qualquer motivo será suficiente para atribuir a culpa. Se você sentir o desejo de se desviar de seu caminho, aceite não porque se apresentou ou porque outros ofereceram, mas assuma que foi porque você quis, pois, se quisesse permanecer na trilha,
teria força de vontade suficiente para resistir. Isso não apenas é mais bonito, como também te dá fluidez na situação. Por exemplo, em caso de desejar emagrecer e te oferecerem uma trufa de chocolate, não é feio ser sincero em dizer que aceita comer tal delícia, pois isso te deixa com a responsabilidade de que terá de queimar mais calorias que o habitual para que consiga atingir seu objetivo. Ou seja, fez um rápido desvio em sua rota, mas como estará com a responsabilidade, saberá o que fazer depois, e certamente o fará, do mesmo modo que terá a força de vontade para recusar quando sentir que deve. Por outro lado, se querer se enganar, e pegando o exemplo do que se costuma fazer, infelizmente, no cristianismo, colocar a culpa no demônio por ter colocado o que você aceita de bom grado em seu caminho, por mais que não considere ser o momento adequado para que atinja seu objetivo, a tendência é que até quando outras pessoas com quem convive deixar o próprio bombom em cima da mesa, acabe comendo. E ainda coloque a culpa no outro por ter colocado a tentação em sua frente, fazendo com que a dieta fosse para o espaço, e a cada dia que passa se empenha menos para alcançar o objetivo. Portanto, se sentir a vontade de cair na tentação, assuma isso, e se cair, faça não porque os outros te fizeram cair, mas porque você teve vontade. Não entregue sua responsabilidade na mão dos outros, pois isso tira sua força para que consiga chegar onde deseja. Câncer, é possível que neste domingo um turbilhão de coisas venha em sua mente, principalmente lembranças passadas, o que pode ser bom ou ruim. A parte positiva é que, nestas situações, poderá encontrar respostas sobre o que ocorreu em determinadas situações que não ficaram bem esclarecidas na época, do mesmo modo que encontrar maneiras para solucionar problemas baseados em experiências que já passou. Num sentido mais negativo, tome cuidado para não se prender a situações que foram boas, mas que não foram capazes de se perpetuarem fora da mente, o que pode trazer alguma tristeza por não ser possível de repetir. Ainda mais o signo de Câncer, que adora um fato passado para se manter agarrado a ele, muitas vezes impedindo que viva no presente, que deveria ser usado para criar uma vida cada vez melhor. A questão é que, independente do que decidir fazer, terá influência direta nos seus sonhos, onde certamente terá mais detalhes para contribuir com o que mantiver o foco, principalmente se for nos minutos que antecedem o dormir. Se for focar em soluções, teus sonhos vão contribuir mais ainda nas respostas. Porém, se o foco for colocado em cima do velho, o que não volta mais por não caber em seu momento de evolução, o resultado obtido poderá ser sonhos que vão te deixar mais tristes, ou um recado da espiritualidade através, possivelmente, de pesadelo, para que acorde para a vida e a toque para frente. Leão, talvez sinta a necessidade de finalizar algumas coisas que vinha empurrando com a barriga, mas que perceberá ser o momento oportuno para se livrar. A questão é que, por mais que possua o desejo, poderá se sentir perdido por não saber como e por onde começar. Contudo, esse não deve ser motivo de desânimo, pois sua intuição estará firme e forte para te ajudar, bastando que sinta genuína vontade de conseguir, fazendo o que for preciso. Nisso, talvez seja direcionado para pessoas que saibam como fazer e até mesmo utilizar os termos corretos num motor de busca para encontrar as instruções necessárias. Praticamente tudo é possível quando se tem vontade, e a dúvida nem sempre é uma inimiga,
mas um sinal que precisa se preparar para conseguir o que deseja, despertando a vontade, o que é um passo gigantesco. Virgem, preste atenção em sua intuição, pois ela te informará sobre as verdadeiras intenções de pessoas que vão tentar contato contigo, independente de quem seja. Não importa se estiver utilizando sua intuição para outra finalidade, como para conseguir as coisas que deseja, é possível que você, de alguma forma, está conseguindo concretizar coisas, e principalmente, vivendo sua felicidade, desperta o furor de algumas pessoas, inclusive que se dizem suas amigas, por não conseguirem ter o mesmo sucesso. Se ficar alerta e prestar atenção no que seu sexto sentido te informar, dificilmente abrirá brecha para que se tornem mais próximos, de maneira que consigam de proporcionar algum tipo de prejuízo. Se lembre que mesmo o vampiro é educado, nunca entrando em sua casa se você não permitir. Por outro lado, também vai um alerta em relação ao que está nutrindo em seu interior, pois atrair tal tipo de pessoa em sua vida indica que em algum grau está a vibrar isso. Verifique se não está utilizando seu sucesso para causar inveja nos outros, sente inveja de outras pessoas por não acreditar na própria capacidade relacionada a alguma área de sua vida que não esteja indo tão bem, ou se, por acaso, não anda repetindo por aí que odeia inveja, o que possibilita a materialização disso. Pode ser um indício de que precisa mudar de postura, e que tal palavra deve ser riscada de seu dicionário. Libra, talvez você acabe tendo contato com alguma situação em que ficará entre a cruz e a espada, não sabendo se deve sentir prazer ou desespero pelo momento. É como se duas oportunidades realmente boas estivessem bem diante de seus olhos, mas poderá ficar apenas com uma delas. É difícil, e dependendo da situação, poderá dar um certo aperto no coração, pela possibilidade única. Uma coisa é certa, o desapego precisa ser praticado, não apenas no momento da escolha, mas também com a opção escolhida, de modo que não se torne completamente obsessivo em desfrutar com toda a vontade do mundo o que permitiu entrar em sua vida, de modo que se torne uma relação autodestrutiva. Uma coisa é desfrutar o momento com intensidade, e outra é afogar as mágoas do que ficou contigo para esquecer o que ficou no caminho. A diferença da primeira para a segunda é que, como a escolha foi dura, numa possibilidade de que isso saia de sua vida algum dia, tenderá a vibrar baixo, com toda a intensidade, para garantir que permaneça contigo algo que já não te servirá mais, e que precisa ser deixado para que algo novo, muitas vezes melhor, possa entrar. É possível passar sem muito drama, desde que aceite que nem sempre podemos ter tudo o que queremos e possuir a consciência de que a única coisa permanente é a mudança, de modo que não crie profundas dores futuras. Escorpião, sua inspiração estará em alta neste domingo, mas é preciso que tome alguns cuidados para não a deixar morrer. Isso porque, por mais que essas inspirações te deixem com um enorme desejo de colocar em prática, poderá se sentir tentado a querer começar do grande, utilizando os meios e ferramentas complexas para atingir tal objetivo. O problema de quando se começa com tudo do bom e do melhor é que uma hora vai se comparar com os profissionais, e assim cair na ilusão de que nunca chegará aos pés pelo resultado ficar aquém do esperado, gerando trauma, nunca mais querendo fazer algo do tipo. Por outro lado, se procurar fazer de maneira simples, com os recursos que estiverem mais à mão, tendo a ciência de que é um início, poderá se surpreender com o que conseguirá fazer.
É uma questão de perspectiva, onde no primeiro caso você poderá superestimar sua capacidade atual pelas ferramentas utilizadas, obtendo o resultado X, e no segundo obterá o mesmo resultado, mas com recursos mais precários, o que causará surpresa por conseguir fazer algo além do esperado com tão pouco. Vale lembrar que mesmo os profissionais começaram, muitas vezes, com ferramentas modestas, e que a prática foi o que os fizeram alcançar o estado em que estão, onde as ferramentas de última geração são apenas um complemento. Portanto, tenha calma, e se lembre que para chegar ao topo, é mais seguro subir degrau por degrau. Não que não consiga pular vários degraus e subir mais rápido, mas é possível que um passo em falso te leve a cair e tenha medo de tentar subir ao ver escadas em sua frente dependendo da gravidade do tombo que levar. Sagitário, sentirá a necessidade de observar sua vida e colocar tudo numa balança, verificando os prós e os contras de algumas áreas de sua vida para que tome as atitudes que julgar necessárias. Isso, por si só, é uma atitude louvável. No entanto, algumas coisas podem ser colocadas no cantinho da bagunça de sua vida por acreditar ter serventia, mas que dependem de chegar um momento adequado que você acha que vai acontecer para que seja possível aproveitá-las. Porém, quando isso acontece, não costumamos nos perguntar sobre a possibilidade de não ocorrer, fazendo com que joguemos cada vez mais coisas nesse lugar até que simplesmente ocupa todo o espaço útil de nossa vida, não permitindo que outras que são necessárias possam entrar. Simplesmente algumas coisas não caem do céu, e é necessário que nós tomemos atitudes, sem esperar que venha o momento que consideramos o ideal. Para isso, veja se é possível realizar adaptações para que sejam aproveitadas já agora, sem esperar vir o momento que considera o certo. Se for esperto o suficiente, ainda conseguirá adaptar para atender o agora e as situações que julga como ideais, trazendo excelentes resultados nos dois momentos. Aliás, é capaz que venha a descobrir que não necessitaria muito esforço para aproveitá-las, e se tivesse tido o mínimo de curiosidade, já poderia ter usado há muito tempo, onde não precisaria ter desperdiçado energia, tempo e dinheiro. Capricórnio, assumir a responsabilidade por seus atos é sempre muito bem-vindo, pois proporciona crescimento, principalmente porque nos dá o poder da mudança do que julgamos necessário. Porém, talvez seja interessante fazer uma análise em sua vida sobre as que estão em suas costas, verificando quais são genuinamente as suas e quais foram as que assumiu, mas que nada têm a ver contigo. Isso porque pode ser que venha a descobrir da pior maneira possível que tenha pego responsabilidade que é dos outros que, na verdade, é uma verdadeira bomba relógio prestes a explodir, e que estavam esperando o primeiro desavisado a aparecer e acolher para que se livrem de qualquer efeito negativo dos possíveis acontecimentos. No entanto, você poderá se antecipar e solicitar ao seu eu superior para que te informe o real motivo para transferirem para sua mão e onde estão os problemas, de modo que consiga corrigir se for possível, ou ao menos mostrar para quem espera algo positivo destas situações o estado do que passaram a você, de modo que saibam os verdadeiros responsáveis pelo que vier a ocorrer. Aquário, você poderá vir a ter um dia turbulento, encontrando situações que costumam se repetir em sua vida, cuja única finalidade não é tirar sua paciência, como deve imaginar, mas que aprenda com elas de modo que nunca mais tornem a ocorrer. Toda situação, tanto agradável como desagradável que se repetem,
estão relacionados ao que costumamos vibrar com mais frequência, e somente a mudança de vibração pode fazer com que o ciclo se encerre. É claro que no caso bom o ideal é que mantenhamos. Porém, digamos que a espiritualidade até queira te dar uma colher de chá, facilitando as coisas para que resolva, fazendo que enxergue com nitidez o motivo e o que precisa ser feito para finalizar, o que resultará em sucesso. No entanto, deve evitar cair no erro de que, agora que sabe como finalizar, poderá continuar agindo da mesma maneira, fazendo tais situações retornarem à sua vida, já que possui as chaves de como encerrar quando quiser, pois a única coisa que vai conseguir é ficar preso nelas até o fim da vida, ou até perceber que continua no mesmo ciclo, decidindo parar de vibrar a causa definitivamente. Aliás, essa situação é exatamente a mesma daqueles envolvidos com o mundo mágico que fazem seus trabalhos com o intuito de não permitir que o bem aconteça na vida das pessoas, mas que possuem instituições de caridade, sempre estão metidos em campanhas beneficentes, acreditando que isso purificará suas ações, de modo que a lei do retorno não os atinja. Quem faz algo para alguém, o outro é opcional de receber, necessitando entrar na mesma frequência. Mas quem fez já está nela, e criou na própria vida, sendo certeza de que vai ter materializado nele mesmo o fruto que tentou gerar para o outro. E pode fazer ritual menor do pentagrama e todos os outros rituais de banimento existentes, que de nada adiantará, servindo apenas de pura ilusão. Se criou o mal, recebe o mal. E se criou para outro, recebe multiplicado pela quantidade de pessoas para quem fez. Afinal, como diz num vídeo a bruxa Ed Van Fel, que aliás, recomendo o canal dela, o universo não se engana, e não se engana o universo. Peixes, é um dia interessante para analisar sua vida, pois talvez nem se trata de algo que possa ocorrer neste domingo, mas que venha se arrastando há algum tempo. De alguma forma, em determinados momentos de nossa vida, temos alguns relacionamentos autodestrutivos. Quando falo relacionamentos, não estou me referindo apenas a pessoas, mas tudo o qual interagimos, como nossa alimentação, roupas, trabalhos e qualquer outra situação. Nós sentimos e sabemos que nos faz mal, mas mesmo assim, por algum motivo, podendo ser puro apego, preferimos ficar agarrados àquilo. É capaz que tenha até já tentado se livrar, mas não tem encontrado saídas e forças para isso. Literalmente, é como um vício em estado avançado. Nesses casos, o recomendado é solicitar a espiritualidade para que te ajude a sair de tais situações. É como aquelas histórias de pessoas que estão em situações complicadas que vão atrás de religiões em busca de libertação. No entanto, ela só acontece quando a vontade é genuína, e é por isso que conseguem romper. Aliás, aqui já quebro um mito, em seu significado real, presente nos dicionários, não o que algumas pessoas andam falando por aí. Não são as igrejas que os libertam, mas as próprias pessoas que se libertam sozinhas por conseguir acessar através de sua vontade a força espiritual, conseguindo inclusive sair de frequências mais baixas, algo que consideravam difícil porque já estavam há muito tempo habituados a ficar nelas. Embora algumas igrejas adorem fazer propagandas por ter conseguido mudar a vida das pessoas, se todos tivessem o conhecimento oculto e esotérico, saberiam que conseguem fazer tudo sem as religiões quando quiserem, sem depender de outros para mudarem suas vidas, se tornando verdadeiramente livres, que era,
curiosamente, a proposta de Jesus, não se tornando escravos de denominações religiosas. Aliás, isso explica como muitas pessoas deram e ainda dão a volta por cima em situações extremas sem precisar de religiões, e muitos não conseguem explicar o que é facilmente explicável. E mais ainda, explica o porquê desses conhecimentos serem apontados como do demônio por elas, embora elas mesmas usem, mas dão outro nome para que tenham controle dos que não sabem. Até porque todo ser humano pratica magia o tempo todo, querendo ou não, e só não sabem disso porque querem afastar do conhecimento dizendo que é errado, e assim os praticantes involuntários operam a espiritualidade de modo que não consigam prosperar, acreditando depender dos outros. Basta ver a crença cristã de que dinheiro é de Satanás, embora a palavra signifique apenas adversário em grego e hebraico, mas estranhamente os fundadores de igrejas são as pessoas que figuram na lista dos mais ricos do Brasil, o que, segundo o que eles pregam, os levariam para o andar de baixo. Mais uma coisa, magia significa conhecimento, e talvez por isso que há um grande esforço para o emburrecimento do povo, de modo que não consigam fazer tudo por si mesmos e dependam sempre de um Salvador que sempre barganha a salvação que pode oferecer. Saindo do desabafo e voltando à leitura, talvez seria uma boa verificar se não está preso em algumas situações como estas, e se de fato você tem a vontade de se livrar. Não deve ser algo fraco, mas vindo do fundo de seu coração. Dessa maneira, através de sua disposição, a espiritualidade fará de tudo para te ajudar a sair. Situações poderão ocorrer de modo a servir como saídas de emergência para que se afaste de vez do problema, mas fique atento à sua intuição, pois ideias poderão surgir para que as coloque em prática, facilitando seu processo de libertação, que poderá ser definitiva se conseguir manter acesa sua vontade. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.